Olha, Alexandra, eu sempre tenho colocado que a gente tem uma nova perspectiva de fato com o novo governo, né? A gente viveu um tempo de 6 anos muito difíceis, porque a gente vivenciava um governo, metade de um governo, né, que era um governo Temer, que começa um movimento de fato de negação e de retirada de direito, porque a primeira coisa que ele fez e atingiu o povo pataxó logo de início foi o parecer 001. Parecer 001 que estabeleceu que o marco temporal e as outras 19 condicionantes deveriam ser consideradas na hora da atuação da AGU, né, comprometeu em muito a questão dos nossos territórios, né, porque a gente havia um entendimento de que o território, principalmente o território Barra Velha, que é o nosso território aqui, que é o território mãe para o povo pataxó, esse território ele se encontra ainda em processo de demarcação. Olha que nós estamos falando de uma região onde se encontra os principais marcos da questão histórica do Brasil. Nós estamos falando que o Monte Pascoal está dentro do meu território Barra Velha e o marco da Cruz da primeira missa também está dentro do nosso território aqui na região, que é o território meu, que é o Coroa Vermelho. Então, é só para a gente poder ter uma compreensão de que, mesmo com essa questão histórica como um todo, o processo de demarcação dos nossos territórios aqui, ele anda a passo de tartaruga. E com o governo Temer e o governo Bolsonaro, foi os piores possíveis, onde a gente teve, inclusive, retrocessos com relação ao nosso território. Primeiro, com o parecer 001, a gente tem impedimento com o andamento do processo, o processo se estagna e, inclusive, dá um passo atrás, porque há um pedido na época do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para que esse processo retornasse à FUNAI para poder ele ser adequado para parecer 001, e posteriormente esse processo retorna, né, depois de muito tempo, retorna de novo para o Ministério da Justiça e continua parado lá por muito tempo. Entra o governo Bolsonaro, à época, faz a mesma coisa, manda de novo para a FUNAI para poder pedir para ver se adequa ao parecer 001. Então, só para a gente poder compreender como que esses dois governos eles foram danosos. O governo Bolsonaro, pior, porque ele desestruturou toda a FUNAI, né? A FUNAI fica numa situação que ela não consegue mais dar qualquer atenção e acompanhamento da demarcação das terras indígenas, e a gente vive esse cenário complicado, mas com a chegada de Lula a gente vê uma outra perspectiva de fato de uma reconstrução, né, tanto do nosso órgão indigenista como da política indigenista no Brasil, né? A vinda da ministra aqui nessa semana foi exatamente isso. Ela esteve 2 dias dentro dos nossos territórios, tanto o território Barra Velha como Comexetibá, dois territórios emblemáticos ultimamente para o povo pataxó, porque foram os dois territórios onde a gente teve os assassinatos de 2 adolescentes, né, e mais um jovem. Né, e, inclusive, há vários outros indígenas aqui também feridos em ataques diversos de pistoleiros, inclusive pistoleiros esses que, depois de sido feito prisões aqui, identificaram que eram policiais militares. Então, só para a gente poder compreender que essa nossa região é uma região muito emblemática, né, com envolvimento, inclusive, de autoridades policiais, né, de pessoas policiais que fazem o papel, como nossas lideranças gostam sempre de fazer essa fala, eles já fizeram em vários espaços, inclusive para os próprios comandantes, que esses policiais vêm fazer a dita proteção de dia e são os mesmos que atacam de noite. Né? Então, a gente tem essa situação. Inclusive, o assassinato do Gustavo, de 14 anos, a operação foi feita uma operação bem orquestrada. Você tem uma ideia? Eles fizeram um cerco na retomada, um carro vindo pela frente, né, e uma outra equipe deles vindo por trás, e atacaram e fizeram, então, a vítima que foi o Gustavo, né, com um tiro de fuzil na cabeça, só para a gente poder entender que essa nossa região aqui, o conflito, ela é muito grande, apesar de instalar uma força-tarefa inicialmente, depois uma força integrada por parte do Estado, nas 2 vezes que teve a presença dessas duas movimentos diferentes, aí com a força integrada, né, com a força integrada e com a força-tarefa,
desses dois momentos foram os momentos que os indígenas foram assassinados, só para a gente ter uma ideia de como o conflito na nossa região, ela está muito ainda à flor da pele. Então, a vinda da ministra é para poder tentar dar um recado de que o povo pataxó não está sozinho, de que a gente tem um acompanhamento, de fato, né, do governo federal, só que a gente tem dito que, apesar dessas mudanças que a gente tem tido da política, elas ainda perpassam por uma situação que a gente ainda tem uma dificuldade, que é uma mudança no próprio Congresso Nacional, né, que o passado PL 490, ele demonstra que a gente ainda tem muito tempo ainda de passar por, como a gente gosta de dizer, por esses tempos das trevas, porque o PL 490 e hoje aprovado já dentro da Câmara, ele, além de estabelecer um marco temporal que é muito danoso, porque você imagina como é que você vai estabelecer um marco no tempo onde, antes desse marco no tempo, não havia uma garantia de direito de fato, né? O povo indígena, antes de 88, né, os povos indígenas, a gente não tinha nem a possibilidade de fazer a própria defesa, nós éramos tutelados, né, pelo Estado brasileiro. E, para além disso, a gente não tinha garantias de fato com relação aos territórios. Então, não há o que dizer sobre marco temporal, tentando estabelecer de que a gente tinha possibilidade alguma, né, de fazer qualquer reivindicação legítima, e legítima no sentido do Estado, e não no sentido da garantia de fazer isso. Então, a gente tem esse marco no estabelecimento do marco, mas ainda mais danoso é a possibilidade, né, de estabelecer uma espécie de arrendamento dos territórios indígenas, ou seja, a possibilidade, né, de usurpação dos territórios indígenas, e isso a gente tem marcado na nossa história que o território Pataxó-Ranhe, que fica em pau-brasil, é a principal referência de que isso é danoso, porque a gente teve o arrendamento por parte do governo do estado de forma irregular e os fazendeiros depois conseguiram o título pelo próprio governo do estado, então isso não é bom para nós, né? E a outra situação é a possibilidade da mineração em terras indígenas. A gente sabe, mineração em terra indígena não vai ser feita por indígena, vai ser feita por não indígena. E na grande maioria, a gente não quer a mineração em terra indígena, a gente não tem interesse em ferir a mãe terra para poder ter riquezas. Então, o que a gente tem visto é uma movimentação grande, né, de criar várias situações dentro desse PL que vai ser muito danoso. Então, portanto, apesar de a gente ter um novo governo, a gente não tem a governabilidade, de fato, da política indigenista no país, que ainda se encontra muito ainda fragilizado, porque, como eu falei, o parecer 001 é do tempo de Temer, mas ainda não caiu, ele ainda não foi feito um novo parecer, ele ainda tem muita validade, claro, entre aspas, porque o Supremo derruba a validade dele, mas mesmo assim a AGU, em várias recorrências, utiliza o parecer 001, por exemplo, para não atuar em algumas terras indígenas.